galerinha do primeiro ano, beleza? Você estava escutando aí Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, galera. Se liga nas bandinhas da década de 80. Rock nacional, internacional, só coisa boa, viu? Galera, é o seguinte. Na última aula eu passei somente um vídeo ilustrativo sobre uma grande onda de frio que teve no Brasil, foi semana passada, que até, né, foi um meme dos comparar a nossa economia aos nossos bonecos de neve que estão derretendo, estão sem forma, estão problemáticos. Mas depois a gente vai falar direitinho disso. Mas antes eu quero dar um feedback a respeito da aula que eu passei no YouTube. Tivemos 80 visualizações, que é um recorde em relação ao primeiro, segundo e o terceiro ano. De longe, o terceiro ano foi o que teve menos visualização. E é o sinal que o pessoal do primeiro ano está tentando pelo menos acompanhar as aulas de geografia, beleza? Porque foi dito que vocês tinham um bom acesso a banda larga, YouTube e tal, tal, então vamos nessa, né? E eu fiquei de responder esses comentários aqui, galera. Quem ficou na dúvida, os comentários são no YouTube. Pô, você não frequenta a plataforma, não? Curte, ó. Não gostou, dá dislike, entendeu? Curte aqui, ó. Aí você vem e comenta. Você pode participar aqui pode gerar um debate, pode gerar aqui uma troca de ideias, pode ser perguntas informais, entendeu? Não precisa ter vergonha de fazer uma pergunta, né? Você pode relacionar o que está acontecendo com o conteúdo ou não. Fique à vontade, tá? Então deixa eu dar um zoom aqui para ver as perguntinhas direito. Aqui a Jaine Souza fez uma pergunta. Vancini, a gente sabe que naturais os impactos são muitos. Adorei a sua forma de escrever, a sua escrita. Mas economicamente falando, quais os impactos das mudanças climáticas? É muito boa sua pergunta. E até o seguinte, eles são impactos naturais? São. Na verdade, pessoal, a gente tem que ter consciência que o ser humano faz parte do planeta. Ele não é o dono, ele não é o ser principal, o centro das atenções, onde o universo, onde os fenômenos climáticos têm que respeitar. Não, os fenômenos existem, eles acontecem, nós temos que nos adaptar, ter recursos tecnológicos para superar isso, né? Mas quais os impactos das mudanças climáticas? Pessoal, vamos supor, eles podem ter impactos positivos como negativos. Por exemplo, o exemplo da semana passada. A previsão do tempo já estava especulando essa grande onda de frio e temos regiões serranas no sul do Brasil, Serra Gaúcha, que um dos principais atrativos para o turismo é o frio e principalmente um fenômeno, uma fenomenologia que o brasileiro não está acostumado, que é a neve. Então, principalmente nesse período de pandemia, é onde naturalmente a economia do mundo inteiro teve um declínio, isso gera um atrativo, um fluxo de pessoas para estarem nesse local. E eles vão a restaurantes, ficam em pousadas, movimentam a economia por causa de um fenômeno climático. No caso, era aquela neve que é bem assim, difícil de acontecer no Brasil. Mas eu acho que você quer se referir também aos impactos negativos deles, né? Que, por exemplo, são muitos. E aí que está a questão. O ser humano, ele não tem como ele ele tem como prever um grande furacão. Porém, ele não tem como ter um enfrentamento desse furacão para acabar com ele. Ele não tem isso hoje. Mas ele tem que se adaptar, ele tem que evacuar, então tem grande perda econômica, tanto a nível residencial como a nível do fluxo econômico que já acontecia ali, entre pessoas, os serviços, tudo ali que estava acontecendo. Então, essas mudanças climáticas, elas muitas vezes vão causar muitos impactos negativos para a economia. Vamos supor, se nós temos um aumento do aquecimento global em virtude
da ação humana que vai atingir o clima. Se nós temos fenomenologias mais agressivas, como furacões, como ciclones, isso impacta diretamente, vamos supor, uma economia de um país. Se um país ele é assolado por um furacão, esse país, essa cidade, esse estado, ele para, ele fica estagnado, ele perde muito. Então, a gente pode fazer um paralelo com a pandemia. A pandemia não é uma mudança climática, mas é um mecanismo que não está sob o nosso controle. É o que acontece, a gente tem que se adaptar e oferecer uma resposta a ele. E assim como vários impactos climáticos que acontecem. Tanto que esses impactos podem ser tão severos que podem causar problemas irreparáveis a como se vive na Terra. Impactos a nível de, sei lá, chegar a comprometer tanta atmosfera que fica inviável a sobrevivência do ser humano nela, tá? Ótima pergunta. Antônio Gerson. Em um dos slides é citado uma camada chamada termosfera e uma elevação de temperatura que ocorre nela. A termosfera é mesmo que a ionosfera? Se sim, porque essa elevação de temperatura ocorre na camada tão alta. Essa elevação de temperatura é em relação ao espaço, bebê. O espaço é o frio absoluto. E quando ela a nossa camada mais superior, que é a ionosfera, já tem uma mudança de temperatura não em relação à baixa estratosfera, lá perto da superfície, mas sim em relação ao espaço, que é o frio absoluto, é o Yoga pó diamante. Então, ela ganha esse nome porque as características de temperatura já começam a mudar em relação ao espaço sideral, que é o frio absoluto, né? Então é a mesma coisa que ionosfera, que é a chamada de zona ali começa a sofrer os corpos que passam por ali a atração gravitacional da Terra. Então ela recebe esse nome, não é porque ela é mais quente, pelo contrário, em relação à atmosfera ela é mais fria, porém em relação ao espaço ela é mais quente, sim. Vancini. Com a diminuição das coberturas vegetais intensifica a ação do efeito estufa e tal. Pessoal, uma coisa muito importante que ela colocou, depois ela colocou uma questão aqui, que é o seguinte: o efeito estufa, eu falei para vocês que é um fenômeno natural. É um fenômeno de manutenção da vida na Terra, onde os gases presentes na atmosfera, vapor de água, gás carbônico e os demais gases, eles retêm o calor que a Terra acumula do Sol ao longo do dia. Se não tivesse esse calor acumulado, a existência da vida como ela é hoje na Terra seria impossível. Então esse efeito estufa é um fenômeno natural. Quando o ser humano começa a lançar mais gás do que a Terra está acostumada a suportar, então esse efeito estufa é potencializado, ganhando o nome de aquecimento global. Só que muitas questões elas colocam já esse efeito estufa como um problema. Então a diferenciação grande é essa, que o efeito estufa é um fenômeno natural, que se ele for potencializado, aí sim ele vai ganhar o nome de aquecimento global e nós vamos ter sérios problemas, tá? E como a diminuição das coberturas vegetais intensifica na ação do efeito estufa? Primeiro, comumente quando as coberturas vegetais ajudam a fixar carbono por causa da fotossíntese que elas realizam. E no processo de fotossíntese, principalmente no período da manhã, elas retiram CO2 do ambiente e fixam no corpo dela. O corpo arborífero, o corpo arbóreo da árvore é basicamente carbono. Então, a partir da fotossíntese que ela faz essa fixação do carbono. Então, se você arranca essas coberturas vegetais, comumente quando se retira essas coberturas vegetais é por meio da queimada, que, ou seja, além de você tirar a vegetação que fixa gás carbônico, você vai estar lançando mais gás carbônico para o ambiente. E essas coberturas vegetais vão ser barradas em um ciclo natural que elas possuem, porque as coberturas costumam se renovar. A árvore está constantemente mudando de folhas, adquirindo mais camadas, então ela continua fixando de uma maneira
significativa o gás carbônico, apesar dos seres vivos que mais realizam essa fixação de carbono estão nos oceanos, que são as algas coralígenas. Elas retiram o gás carbônico também de maneira mais eficiente que a vegetação, mas mesmo assim as vegetações são importantíssimas para o controle do aquecimento global e para se manter só efeito estufa adequado. Ela até mandou a questãozinha e tal. Só que só nós temos essas duas perguntinhas, né? Então, pessoal, não fiquem assim acanhados. Quem quiser participar, participe, né? Faça a sua pergunta. Não se acanhe. Pode ser em relação a tudo e tudo mais. Em relação a isso, a gente vai dar continuidade aqui à parte de climas. A gente está falando de tempo e clima. E a gente vai falar também dessa questão das estações do ano. Eu havia dito que basicamente a Terra possui 3 zonas térmicas. A próxima do Equador é mais quente, chamada de zona tropical, intertropical. Antigamente era chamada de zona tórrida. A área verdinha são as zonas temperadas, onde o clima é o mais balanceado, onde nós temos a manifestação de 4 estações do ano bem definidas, ou seja, invernos secos, com queda de temperatura, verões quentes e chuvosos, e primaveras e outonos com estações de transição bem definidas. Cara, eu não sei se é da época de vocês, mas não sei se vocês assistiram Crepúsculo. Aquele filminho do vampirinho, que todo mundo tem preconceito. Mas eu tava assistindo uma parte do Crepúsculo que ele mostra perfeitamente essa transição das estações do ano. Crepúsculo, lua nova, está. Eu acho que é isso. Que isso, meu querido? O teclado tá PTBR. Põe em inglês. Estações. Cadê, bebê? Aqui, ó. Essa cena é muito legal. Ela tá parada. Aí outubro. Aí a gente já tá vendo um outono se manifestar. Deixa eu baixar um pouco o volume aqui do vídeo. Aqui seria mais a primavera, perdão. No hemisfério norte, a primavera. Qualidade horrível. Ah, tem HD. A primavera. As estações do ano vão passando. Aí o outono. Perdão, pessoal, é porque aqui no início as crianças estavam até brincando, então é o meio do ano lá, o verão. Alice, Aí foi para o outono. você desapareceu. Como todo o resto. Com quem mais posso conversar? Estou perdida. Do outono tem a transição para o inverno. Quando você foi embora. E ele foi embora. Vocês levaram tudo com vocês. Mas sinto a ausência dele onde quer que eu olhe. Que isso, bugou, velho. Então, pessoal, é só ilustrar que uma vez eu assisti isso daí. Eu achei bem interessante que ele mostrava as estações do ano passando. E as estações do ano por serem lá bem marcadas, vai mudar também o tipo de atividade que vai ser realizada. Por exemplo, como a nossa sensação térmica não muda praticamente o ano inteiro, qual o nosso entretenimento? É praia, sair, shopping, é tudo igual. Lá não, durante o inverno o pessoal vai patinar, vai fazer boneco de neve, vai fazer outras coisas. Durante o verão tem as atividades ao ar livre, banho, praia, essas coisas. Então é interessante, são estações mais marcantes, né? As 4 estações mais marcantes. E a zona polar, que são as regiões mais frias, afastadas do Equador, que recebem menor incidência dos raios solares e parte deles refletem. Aqui eu coloquei algo interessante, que é o seguinte, deixa eu visualizar esse negócio aqui. Melhor assim. Pessoal,
pela Terra ter esse eixo de inclinação aqui, que a gente vai voltar, então ela vai ter diferentes estações do ano ao longo do movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que é o movimento de translação. Por exemplo, em 21 de dezembro, no hemisfério norte, estará começando o inverno, enquanto no hemisfério sul vai ser o oposto do inverno, que é o verão. Isso são chamados de solstícios. Solstícios é quando o hemisfério norte e sul estão recebendo a energia solar em quantidades diferentes, ou seja, um hemisfério está recebendo mais energia que o outro. Por exemplo, isso que ele elucidou ali, nós vamos estar vendo aqui, ó, nessa parte. O hemisfério sul, aqui é a linha do Equador, o hemisfério sul vai estar recebendo diretamente a energia do Sol, então aqui vai ser verão. Como o Sol aqui vai percorrer um caminho mais longo, então o hemisfério norte vai ser o que? Inverno. Já que o hemisfério sul aqui foi verão, quando ele continuar caminhando, esse é o próximo cenário que a gente vai chamar de equinócio, né? O equinócio é quando os dois hemisférios recebem a luz na mesma proporção, ou seja, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul vão receber energia de modo igual. Então, tanto o hemisfério norte quanto o sul vai estar recebendo diretamente essa energia igual. Qual a diferença? O hemisfério sul acabou de sair do verão, então ele vai começar a se preparar, entre aspas, por uma estação mais fria. Então ele vai começar a entrar no outono. O outono é a preparação para o inverno. Observe agora essa posição do planeta. Olha só, o hemisfério norte está agora o que? Numa posição onde ele recebe o sol de maneira mais incidente. Então vai ser verão no hemisfério norte. Isso daqui coincide com o meio do ano. E vai ser o que? Inverno no hemisfério sul. Pessoal, as nossas férias escolares, elas são o que? Em julho, certo? Mas as nossas férias escolares foram escolhidas nesse mês tentando copiar o modelo de férias do hemisfério norte, das escolas europeias e norte-americanas. Por quê? Eles têm férias em junho e julho porque lá é o início do verão. E o verão é favorável para as atividades ao ar livre. Então é comum que eles deem férias escolares nesse período lá, porque do 21 de junho começa no hemisfério norte o verão. Aqui no hemisfério sul começa o inverno e a gente imitou um pouco isso. Ah, professor, mas aqui no Ceará a gente não sente muita diferença do verão para o inverno, é verdade. Mas se você for para o sul do Brasil, por exemplo, a temperatura cai muito durante o inverno. Então, há uns 30 anos que as escolas do sul e do sudeste não dão mais férias para os alunos no período de julho. Eles têm férias, eles têm 15 dias de recesso em julho, 15 dias, e as férias deles são naturalmente no final do ano. Porque no final do ano, o que começa pra gente? Lá em 21 de dezembro começa no hemisfério sul o verão. Então, as escolas do sul e do sudeste já colocam essas férias escolares visando que o verão, para aproveitar a praia, o calor, a atividade ao ar livre, que faz mais sentido. Aqui no Ceará praticamente não muda, porque a gente está muito perto do Equador, tá? Então, continuando o movimento de translação, quando ele chegar nessa parte, ele vai entrar novamente em outro equinócio. Aqui o equinócio, onde os dois hemisférios vão estar recebendo a mesma quantidade de energia solar, só que o hemisfério norte vai estar se preparando para o inverno, então aqui vai ser outono, e aqui no hemisfério sul vai ser a primavera. A primavera que é a preparação para o verão. E é interessante como a natureza se adaptou ao movimento de translação, porque animais, por exemplo, em clima temperado que hibernam, plantas que perdem as folhas. Por que as plantas perdem as folhas quando chegam no outono, né, nessas regiões? Porque o frio deixa o ar muito seco. E se a planta tiver no ar muito seco, ela vai desidratar, porque o ar seco puxa a água da planta. Então ela perde a folha para exatamente
não perder água. Ah, professor, se ela não tem folha, ela não vai fazer fotossíntese, ela vai morrer. Mas a planta, ela cria reservas. Ela tem reserva de, a gente não tem reserva de energia, gordura. A planta também tem na forma de amido, então ela aguenta o inverno sem fazer fotossíntese, porque ela tem reservas. E animais também fazem isso, tá? Então, uma diferençazinha aqui. Então, a diferença de inverno e verão vai ser chamada de solstício, porque vai ter o sol vai estar incidido de maneira desigual, e os equinócios é quando o sol vai estar incidido na mesma proporção tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Equi vem de equidade, né? Equilíbrio. Então, vocês lembrem disso, tá? Aqui, pessoal, a gente vai estar já entrando na parte da circulação atmosférica, circulação do vento, do ar. Deixa eu só pegar aqui uma figura. Essas setinhas, pessoal, é basicamente como se dá a circulação atmosférica dos ventos no nosso planeta. E a gente tem que chegar à seguinte conclusão: como se dá a movimentação dos ventos? Basicamente por diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Como assim diferença de temperatura? É o seguinte. Por exemplo, o ar quando ele está mais frio, imagine, pegue aí do seu lado uma bolinha de papel, tá? Uma bolinha de papel. Quando o ar está frio, essas partículas do ar se contraem, ou seja, ficam fechadinhas, elas se encolhem. Se você pegar uma folha de papel e amassar ela todinha, vai ficar uma bolinha de papel. Essa bolinha de papel vai ficar o que? Mais densa. Mais densa. Então ela tende a quê? A descer. Ela não fica mais pesada, ela fica mais densa. Quando, por exemplo, vocês já viram aqueles balões que eles jogam ar quente, ele sobe? Porque o balão de ar quente sobe. O ar quente, quando ele é aquecido, ele dilata, ele fica menos denso, entre aspas, mais leve e sobe. Ele não voa. É porque o ar ao redor dele é mais pesado, ele por ser mais leve, ele sobe, ele ascende. Então, como vai se dar a circulação da atmosfera? Como se dá a movimentação do ar? As regiões mais frias são chamadas de alta pressão, certo? E as zonas quentes são chamadas zonas de baixa pressão. Ó, zonas mais frias, zonas de alta pressão. Ou seja, porque o ar frio ele desce. Essa setinha quer dizer que é alta pressão, entendeu? Chamadas também de zonas anticiclonais. E as zonas mais quentes são chamadas de baixa pressão, que o ar é mais leve, então ele está subindo. O ar frio desce e o ar quente sobe. O ar frio desce, o ar quente sobe. O ar frio desce, o ar quente sobe. Então, pessoal, como se dá a circulação do vento? Por diferença de temperatura. Se o vento está se movimentando e você está sentindo ele bater em você, é porque uma região mais fria está empurrando esse vento até você. Imagine um balão de ar quente. Não, perdão, uma bexiga. Você pega uma bexiga e pressiona de um lado. Eu acho que tem esse exemplo aqui no YouBug. Ó, bexiga, pressão. Não é bexiga. Circulação atmosférica. Cadê, bebê? Eu tinha visto. Eu só queria elucidar uma coisa. Quando você aperta a bexiga de um lado, que você está. Cadê o meu arquivo? Que você está fazendo uma pressão de um lado, o que acontece? O ar vai para o outro, onde tem menos pressão. Quando você aperta uma bola de um lado,
o ar vai para o outro lado que tem menos pressão. E qual lado que tem mais pressão? É onde o ar está mais frio. Aonde que o local que tem menos pressão, onde o ar está mais quente. O ar frio então empurra para baixo e o ar quente o que? Ele acende para cima. Então, o ar frio ele vai para a região onde tem menos pressão, ou seja, o vento circula das regiões mais frias para as regiões mais quentes. É isso. Isso acontece, como a gente estudou, no movimento de convecção lá do magma, mais perto do núcleo mais quente, o magma sobe, acende, menos denso. Quando chega perto da crosta, não é tão quente como o núcleo, ele fica o que? Entre aspas, frio e desce. Então ele fica fazendo essa troca. Então, pessoal, depois eu volto nisso daqui. Essa circulação, quando a gente vê aqui é a linha do Equador, 0 graus, é a região mais quente. Então, os ventos estão soprando aqui, ó, da região temperada para o Equador, porque aqui é mais frio em relação ao Equador. Então, vem da região mais fria para mais quente, da mais fria para mais quente, da mais fria para mais quente, da mais fria para mais quente. Essa região aqui, pessoal, olha só, vai ter a circulação por toda essa diferença de temperatura. As regiões polares, que são as regiões mais frias, são as regiões que são as regiões de mais alta pressão do planeta. Então elas fazem toda essa distribuição acontecer por todo o globo. E deixa eu só dar uma voltinha aqui. Então, pessoal, um melhor exemplo disso, quando fala célula de Adler, é exatamente essa movimentação por diferença de temperatura. Mas é você pegar aqui o exemplo da praia. Pronto, vocês que gostam de uma praia. Imagine você estando numa praia pela manhã, 10 horas da manhã, o sol rachando. O que você acha que vai estar mais quente? A areia ou o oceano? Com certeza vai estar mais quente a areia. Então o ar por cima da areia vai estar mais quente. Então por cima da areia nós vamos ter uma zona de baixa pressão. Baixo, o ar está aqui subindo. Por cima da areia o ar está subindo. Em comparação, o oceano com certeza vai estar o que? Mais frio. O ar por cima do oceano vai estar mais frio, então ele vai estar o que? Descendo. Então, o vento vai circular da zona de alta pressão, que é o oceano, até a praia, que é baixa pressão. Aí depois esse vento vai começar a subir, 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 subir. Quando ele chega aqui em cima, ele começa a se resfriar de novo, porque quanto mais você sobe, a atmosfera é mais fria. E ele desce de novo, chegando aqui, ele vai novamente ser expulso para a praia. Então de manhã você vai sentir o vento. Quando você for à praia, veja, ele vai estar soprando do oceano para a terra, para o continente, para a faixa de areia. Então, o sentido do vento pela manhã é o que? Oceano, praia. Oceano, água, continente. Então, porque aqui é a zona de alta pressão e aqui é a zona de baixa pressão. Só que durante a noite isso vai se inverter. Mas como, professor? É o seguinte: a a terra, a areia, a litosfera, ela esquenta rápido, mas esfria rápido. Já a água, ela tem um calor específico que ela demora a aquecer e demora a esfriar. Ou seja, todo o calor que o oceano acumulou ao longo do dia vai estar preso ainda nele. Porque a água tem uma dificuldade muito grande de ter essa mudança de temperatura. Então, durante a noite, quem vai ser a zona de baixa pressão é o oceano. Aqui vai estar mais quente em relação ao continente. Então, aqui no continente, por estar mais frio, entre aspas, assim, frio quando eu falo, pessoal, não é gelo. Aqui vai ser a zona de alta pressão. Já aqui vai ser a zona de baixa pressão. Então o vento vai soprar o que? À noite, do continente para o oceano. E ele vai ficar fazendo esse ciclo. Por que essa jangada está aqui? Uma jangada, naturalmente, depende dos ventos. O jangadeiro, quando sai para pescar, ele sai de madrugada porque ele pega o vento a favor do continente para o oceano. E no final do dia ele faz o que? Ele pega o vento a favor do oceano para o continente. Isso foi uma questão do Enem.
explicando, tinha um texto falando sobre a rotina do jangadeiro, que ele vai, sai de madrugada. Por quê? Qual mecanismo ele se utiliza? Das brisas marítimas. As brisas marítimas são um exemplo mais fácil da gente entender como acontece a circulação da atmosfera, a circulação do ar, dos ventos, tá bom? E nisso, quando eu falo de zonas ciclonais e anticiclonais, a gente vai entrar aqui. As zonas mais quentes são chamadas de ciclonais, porque o ar está subindo. O ar não sobe em linha reta, ele sobe, ó, gradualmente. Então ele sobe nesse sentido de cone, aqui expresso aqui. Então uma zona ciclonal vai subindo. Professor, o que é um ciclone? O que é um furacão? O que é um tornado? Pessoal, são fenômenos diferentes. Por exemplo, o oceano, quando ele é aquecido, naturalmente ele vai evaporando, e essa água aquecida, ela faz o que? Ela vai subindo, porque ela é uma região de baixa pressão. Se o calor for muito grande, viu, o Jaine, pessoal que perguntou, quando o calor é muito grande, o efeito, a menina das edificações, desculpa, fora a Jaine e outra lá, ele vai, se o calor for muito grande, essa evaporação é muito grande, então esse ar vai subir numa velocidade muito alta. E essa subida muito rápida desse ar quente, dessa região de baixa pressão ciclonal, vai ganhar o nome de ciclone. E por onde essa massa de ar de baixa pressão passar, ela vai gerar o que? Chuva, tempestades, ventos de rajadas com até 80 km por hora. Então, ciclones são fenômenos que acontecem no Brasil com constância, principalmente que nas regiões litorâneas, porque eles se formam por cima dos oceanos, beleza? Então, os ciclones acontecem por conta de quê? Por conta da evaporação da água que vai subindo, que é uma região de baixa pressão. E é por isso que é chamado de as regiões de baixa pressão de ciclonais. Só que o ciclone já está tendo uma evaporação grande, certo? Só que se essa evaporação for mais ainda, mais elevada, mais ofensiva. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Aqui, tá? Meu fio, ó. Aqui, pessoal, essa região aqui do Oceano Atlântico, Atlântico Norte, por ele já estar aqui, aqui tem uma conjuntura de águas extremamente aquecidas, certo? Principalmente porque tem uma corrente quente chamada de corrente do Golfo que, além de naturalmente a nossa atmosfera já está sendo mais aquecida pelo aquecimento global, essa corrente marítima quente vai aquecer mais ainda a água. Então essa água muito aquecida aqui no litoral da Flórida, no litoral dos Estados Unidos, geram ciclones. Só que quando essa evaporação é muito grande, esses ciclones evoluem, Pokémon, para furacões. Furacão e ciclone, eles têm na base os mesmos fenômenos, a questão da região de baixa pressão e a questão da evaporação. Só que os furacões são muito mais violentos, têm um raio de ação tão grande e ele tem alguma mudança na sua característica em relação aos ciclones. Ciclones levam chuvas, rajadas de vento, no máximo vai destelhar uma casa. Os furacões não, eles causam grandes rajadas de vento, grandes impactos. Mas não confundam, pessoal, furacões com tornados. Eu já vou mostrar a diferença. É assim, então, pessoal, um furacão ele tem um raio de alcance muito maior do que um ciclone. Deixa eu mostrar aqui.
só uma coisa. Olha só as imagens como são interessantes. Esse buraco. Que isso, meu irmão? Rapaz, é complicado, hein? Rapaz, essa região aqui, tá vendo que é um satélite monitorando esse furacão, chamado do olho do furacão. Nesse centrozinho aqui, não acontece nada. Não tem vento, o céu é limpo, é tudo maravilhoso. Mas toda essa radiação aqui nessa região de baixa pressão, tudo aqui está sendo tomado por quê? Por chuvas, rajadas de vento. E esse furacão, ele anda, ele caminha, ele tem um raio de ação, ele vai se propagando. Quanto mais calor ele encontra, mais ele ganha o que? Constituição. Então, pessoal, nas últimas décadas, os furacões se tornaram cada vez mais comuns. E um dos motivos que a ciência aponta é a participação do aquecimento global na potencialização dos furacões, porque os furacões e os ciclones se relacionam com aquecimento das águas, tá? E qual a diferença dos tornados? Cara, os tornados são fenômenos particulares que acontecem dentro dos furacões, por exemplo, tá? É... Tornado no Brasil, hein? Rapaz. Deixa eu ver aqui, né? Quer investir na sua carreira gastando pouco? Da Descomplica tem uma pós-graduação que você pode pagar. Quero não. Minha vida tá complicada mesmo, deixa aí. Pessoal, olha só. Tira o para-brisa da frente, pronto. É o seguinte, um tornado, na verdade, tá rolando aquela célula gigantesca do furacão. O que é um tornado? Pessoal, um tornado é o seguinte, é uma região, por exemplo, aonde tá vendo essa camada de nuvens, é uma região de alta pressão, ou seja, é o ar frio. E aqui embaixo tá rolando uma subida do ar quente. Só que o que acontece aqui? Toda essa camada de ar frio tá descendo. Só que nesse ponto há tipo uma fissura na célula do furacão. E quando há essa fissura, essa quebra, tipo um buraquinho que abre, desce esse canudo que toca o solo. E quando ele toca o solo, ele ganha o nome de tornado. Ou seja, é como se fosse uma artéria que pulsa sangue do furacão. Ou seja, é uma ligação que o furacão faz o que? No solo. Então, assim, quando começa nos Estados Unidos os períodos dos furacões, das chuvas intensas, podem surgir no meio dessas grandes células do furacão os fenômenos chamados de tornados, que são esses fenômenos impressionantes, que eles são avassaladores, que eles destroem. E os Estados Unidos, a partir do centro-oeste dos Estados Unidos, eles têm que se adaptar a esses fenômenos, que os tornados eles variam do F1 até o F5. O F1 ele causa poucos danos, mas o F5 ele destrói casas, ele levanta até caminhão, ele levanta... Meu irmão, é um fenômeno assim absurdo. No Brasil é muito raro acontecer. Quando acontece são tornadinhos bem mais inexpressivos. Assim, professor, o que esse cara tá fazendo perto do tornado? Cara, nos Estados Unidos tem cientistas especializados em caçar tornados. Tinha até uma série no Discovery que é o Caçadores de Tempestades, que eles iam atrás dos tornados para tentar fazer aferições, medições, tentar entender melhor o fenômeno para tentar prevenir as pessoas. Mas a galera também gosta de adrenalina, gosta, sei lá, de correr perigo, né? Porque ele tem ele por onde ele passa, ele não, né, você não tem que entrar nele para se ferrar. Ele tem um raio de sucção. Se você entrar no perímetro dele, você vai ser dragado. Será que ele vai falar a categoria desse tornado? Eu não sei. Bora, bebê.
Meu irmão, que absurdo. Sai daí, doido. Mano do céu. Se eu visse um negócio desse, meu irmão, eu só esperava. Eu só esperava. Esse funil desce é de alta pressão. Por ele ser mais frio, ele toca o solo e ele vai indo. Aí até ele perder a força. Que é tipo uma liberação de pressão extrema da célula de tempestade. Paz, olha ele se formando, ó. Tá formadaço. Meu irmão, tu é louco, meu irmão, dá até uma coisa. Então, pessoal, não confundam, tá? Ciclone, furacão e tornado são coisas diferentes. Apesar que um furacão basicamente é a evolução de um ciclone, só que tem um detalhezinho. Por exemplo, ciclones formam em baixa pressão, os furacões também. Eles têm temperaturas baixas no centro. Os furacões eles têm temperatura alta, tipo motor mesmo, quente. Que ele tem aquele funil que é ele que movimenta, que vai evaporando e continua girando. Os ventos giram no mesmo sentido. No ciclone, os ventos são harmônicos. Nos furacões, os ventos são todos opostos e aleatórios, ou seja, é rajada que vem de todas as direções. Não tem como você ter um controle, não tem como você ter uma orientação, não tem como você prever o movimento de um furacão, tá? Ventos alísios, pessoal. O que é isso? Pessoal, os ventos alísios são os ventos que sopram da região temperada para a região tropical. Quando esse vento chega aqui na região tropical, ele começa a subir. E quando ele sobe, ele volta a descer de novo. É um termozinho assim, bem de boinha, tá? E o que são frentes, cara? A gente vai estudar as chuvas, esses fenômenos. Frentes, cara, são espécies de massas de ar. A gente vai estudar massas de ar mais a profundo. Mas essas frentes podem ser frentes secas, frentes úmidas, frente quente. Ou seja, as massas de ar pode ser quente, pode ser fria, pode ser úmida ou pode ser seca. A massa de ar pode ser quente e úmida, pode ser quente e seca, pode ser fria e úmida, pode ser fria e seca. Dependendo da natureza da massa de ar, ela vai levar mais chuva, vai levar menos chuva, vai levar estiagem, vai favorecer o fornecimento, o aparecimento de ciclones e por aí vai. Então a gente vai ver as principais massas de ar depois que atuam no Brasil, certo? E eu só queria mostrar, para encerrar, um fenômeno curioso. Não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado tromba d'água. Tromba d'água. Meu irmão, que é isso? Tromba d'água. Obrigado, viu? Cadê aquela tromba d'água? Não, cara, isso daqui. Esse é o seguinte: é que eles já estão mostrando o impacto da tromba d'água. Eu vi uma imagem. Pronto, aqui, cara. Olha só. Você passa e vê um troço desse caindo do céu. Você fala assim: meu Deus, já era, vou morrer, é o fim do mundo. O que é isso? É Jesus? É o Pai? É Krishna? Quem é? Isso daqui é o seguinte, galera. Imagine, a gente vai estudar direitinho a questão de chuvas, mas uma grande nuvem carregada de água. A nuvem é uma massa de ar carregada de água. Só que quando há precipitação a nuvem, essa chuva ela é dispersada, ou seja, em toda a região vai cair o que? Gotículas, e essa água vai ser distribuída de maneira uniforme ao longo de toda a nuvem. Só que a tromba d'água é uma anomalia onde é como se a nuvem abrisse um buraco nela e toda a água escoasse por um único buraco. E a água cai igual uma cachoeira do céu. Então isso é chamado de tromba d'água.
por que essa galera tá tipo fugindo da tromba d'água? É porque é um fenômeno que às vezes acontece perto da cabeceira de rio. A pessoa de repente está numa região serrana tomando banho no rio. Foi mesmo? Quer saber não. Ó, o rio tá de boa assim, normal. Tá dando até pra ver os peixes, mas sabe o que eu vim fazer aqui? Tá mesmo. Olha, tá vendo? Olha que coisa mais linda, tá? Tá vindo uma enchente aí de cima. Ó, Então eu cheguei. por quê? Uma tromba d'água, ou seja, vai cair um grande volume de água no mesmo local, sem chover, ou seja, a pessoa de repente está à beira do rio, de repente vem aquela enxurrada de água e várias pessoas no Brasil, centenas de pessoas morrem anualmente no Brasil por causa de quê? De enchentes relâmpagos causados por tromba d'água. Porque a tromba d'água é muito comum acontecer de que forma? Vem a nuvem carregada, ela bate no morro, na região serrana, e quando ela bate, ela fica presa ali. Ou seja, toda aquela água que está acumulada na nuvem é espremida e ela vai cair como uma tromba d'água. E ele vai mostrar o processo. Eu vou adiantar aqui, né, meu irmão? Cadê, meu irmão? Eu sabia Ó, que um dia já, consegui ó, ver isso. começou, Olha só que louco. começou a Você aumentar. acerta. Olha uma O coisa. riozinho que era bonitinho, transparente, olha só, a água subiu o que? Do nada. Olha só, Dá tempo da pessoa sair. olha a violência. Você viu? Lá na minha terra é muito comum acontecer isso, porque tem muito rio assim com cachoeira e tem esses rios eles são abastecidos pela região da serra, pela região alta. Então era muito comum tomar cuidado, porque qualquer mudança do rio, aumentando a vazão dele, o fluxo, a gente já deveria o quê? Procurar um lugar seguro na margem, porque a tromba d'água quando vem ela sai carregando todo mundo. E esse vídeo desse cara desesperado aqui, será que é fake? A prefeitura trabalha sério para oferecer novas chances. Show. Terror no Paraíso, meu irmão, olha só, bizarro, hein? Vamos ver. Vem galera, Cachoeira do Fundão, vem pedalar com a gente. Vem pedalar. Minha Nossa Senhora, pera aí. Mano, tava aqui na Cachoeira do Fundão, tudo tranquilo, tudo em paz. Veio uma tromba d'água, moço, olha isso. Eu custei atravessar, velho, quase rodei, tem outra cachoeira ali embaixo. Cara do céu, olha isso, mano. Sobe. Cara, então assim, é uma coisa que a gente. É um fenômeno, cara, muito comum no Brasil, por conta que a gente tem muita região serrana e que a nuvem fica presa e pode gerar esse derramamento de água assim abundante e pode causar prejuízo, cara. Então assim, galera, é isso por hoje. Vocês fiquem aí de boa, cara. Depois na próxima aula eu vou passar uma atividade pra gente estar resolvendo, estar respondendo. E depois é na tranquilidade e na paz. Vocês podem deixar no vídeo que eu postar os seus comentários, podem interagir, podem falar, dar suas sugestões, é super tranquilo, tá, pessoal? Esses comentários são importantes para eu ver o feedback de vocês e depois tá dando uma notinha de participação. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, valeu, fui, tchau.